Livro News na Flip 2024. Estamos aqui na Casa Gueto com Anabela Lopes, criadora de livros. Anabela, muito obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vinda. Como é que está a Flip? A Flip está sendo sensacional. Eu vim participar de várias mesas. Todas foram incríveis. Eu adorei, em especial, uma que foi o Sesc, com o Renato Morricone, que foi exclusivamente sobre essa questão de quando o ilustrador é também o autor do texto, né? E essa conexão entre texto e imagem, que é o que mais me interessa, né? Como criadora. E, enfim, está sendo bem puxado, né? Porque tem muitas atividades, então a gente fica, tipo, indo de um lugar para o outro. Mas, assim, é um momento do ano em que os autores se juntam, né? Então a gente, mesmo cansado, tenta aproveitar ao máximo. Você falou aí da relação da criação dupla do livro, não é? Da mesa que você assistiu. E para você, como é que é isso? Como é que funciona? Como é que você trabalha? É um desafio, né? Na verdade, sempre que me fazem essa pergunta, eu falo, precisaríamos de uma semana para responder. Sintetizando, no meu caso em particular, cada livro autoral é um processo diferente. Então, no caso desse livro em particular que eu estou lançando agora, que eu vou lançar em São Paulo, o Homem, o Rio e a Caixa, tudo começou desde imagem, mas já tem outros livros onde começa pelo texto. Não sei, no caso do Barba Azul ou da Força da Palmeira, são livros que começaram, o primeiro disparador foi o texto. Nesse caso em particular foi imagem, então eu acho que é um caso bem interessante, assim, até é um case que eu compartilho muito com meus alunos, né? Como a imagem também tem o poder de propor o texto, né? Não é só o texto que propõe a imagem, né? Então muitas vezes o texto ele vem em segundo lugar, né? Ou em segundo lugar, não sei se teria categorias, né? Mas sim que vem depois. E eu acho isso como criadora e pesquisadora do livro imagem, enfim, muito interessante, né? Para a gente começar a debater, a pensar, né? O que dispara um livro ilustrado, né? Sobretudo. Mas nesse caso em particular começou um pouco aqui do contrário. Fala um pouquinho então do livro, está sendo lançado pela Perabook e vai ter o lançamento por esses dias, né? Sim, ele vai ser lançado em São Paulo na sexta-feira, na próxima. Vai ser dia 18 vai ser lançado na 97, que vai ter também vai ser a inauguração da minha exposição, vai ter uma exposição de artes originais lá, e vai ter muitas artes desse livro também, vai ter artes da Rainha Louca, 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 que foi meu livro que ganhou o prêmio em Xangai, na China, os originais voltaram, então vão estar expostos lá. Vai ser também o lançamento dia 19 na Pé de Livro, que aí vai ser de meio-dia, então é outra oferta de horário, é bom para quem não quer de noite, pode ir de tarde, né? E no dia 22, na Livraria Miúda, que vai ter um perfil mais de lançamento para falar de processo criativo, um papo mais para adulto, porque é um livro que não é só para criança, é um livro aí meio juvenil, criança, adulto, e eu achei bem interessante que são 3 propostas de lançamentos bem diferentes, né? E também porque é legal essa conjunção, eu acho, entre os livreiros também, né? Que eles têm agora essa irmandade, né, de se apoiar uns aos outros. Então é isso, aproveito que eu estou em Sampa para já fazer 3 lançamentos de vez. Mostra um pouquinho e fala do livro também. Bom, o livro conta a história de um homem, de um rio e uma caixa, né? É um livro que fala sobre o amor, mas mais do que o amor, fala sobre o medo que vem quando a gente sente amor, né? Quando a gente ama algo ou alguém, o medo que a gente pode sentir de perder aquilo, né? E como para amar é preciso passar por esse medo. É um homem que mora sozinho no meio da floresta e que um dia escuta um som que ele nunca tinha escutado e quer saber o que é esse som, né? Aí ele sai para ver o que é, e é um rio. Ele vê um rio hermoso, belo, livre, extenso, e se apaixona pelo rio, e o rio se apaixona pelo homem, e eles vivem juntos, fazem tudo juntos, né? O homem bebe do rio, come do rio, nada no rio, e o rio se dá inteiro para ele. Só que um dia o homem começa a sentir medo, porque vê o rio muito livre, né? Então pensa, e se o rio um dia mudar o rumo e for embora, né? Aí ele volta para casa, não dorme, fica pensando, e no dia seguinte ele volta para o rio, mas volta com uma caixa que ele tinha construído. E aí mostra para o rio essa caixa e fala, você quer conhecer a caixa e tal? O rio nunca tinha visto uma caixa, era muito inocente, né? Aí ele fala, tá, então quero ver o que é essa caixa.
e entra, e na hora que o rio entra, o homem fecha a caixa, e aí segue a história, né? Mas é um pouco isso, como a gente, por medo, muitas vezes acaba querendo formatar ou encaixar as coisas, né? E os sentimentos meio que não entram em caixas, né? A natureza dos sentimentos é a expansão, né? Continuar. E, enfim, é um pouco isso. É muito autobiográfico, né? Porque quem não sentiu isso alguma vez? Essa questão de querer ter certezas numa vida que é uma proposta constante de inseguranças, né? Temos que aprender a lidar com isso, mas às vezes a gente não sabe como, né? É um pouco sobre isso o livro. Mostra como foi que você retratou isso aí, um pouquinho pra gente. Então, tem vários momentos, né, do processo criativo, mas eu acho uma coisa que contei ontem, anteontem, na mesa com o Morricone, que foi a questão do rio, que eu acho que é um ponto em especial do processo desse livro que é bem interessante. Eu tentei diversas técnicas para graficar o rio, mas nenhuma me deixava feliz, assim, sabe? Quando você bate o olho e fala, é essa. E depois de muito processo de meses de pesquisa, de estar experimentando estilos gráficos, materiais, eu pensei assim, um dia veio um insight, né, de falar, claro, é que eu estou tentando fazer o rio, né, eu estou tentando controlar o rio, na verdade a natureza desse rio é que eu não controle ele. Aí como que eu faço um rio que eu não desenhe ele, né, que ele me desenhe? E aí eu, cara, falei, bom, pronto, vou fazer com a mão que eu não controlo, que é a mão esquerda. E aí o rio apareceu. Então, tipo, ele ficou o rio muito quebrado, muito inestável, muito fora do que eu teria feito, né? Porque realmente não fui eu quem fiz, foi minha mão esquerda. E aí eu acho que isso ficou, graficamente, deu um resultado totalmente inesperado, que é um pouco uma das características principais desse livro, né? A gente aprender a se abrir ao inesperado, ao milagroso da vida, que é isso, a gente não saber se a gente vai estar amanhã ou não. E é um pouco isso dá medo, mas ao mesmo tempo é o mais bonito que a gente tem, né? É se aproveitar de cada segundo, porque não temos certeza do próximo. E aí foi a primeira vez que você fez isso? Usou a mão esquerda para... Não foi a primeira vez, não. Sim, eu tento experimentar tudo, eu pinto muito com mão, eu pinto com dorso, com essa parte da mão, eu experimento bastante com o corpo, de caminhar e ver que gesto fica no chão e tentar copiar isso no papel, mas foi a primeira vez que eu acho que eu fiz um uso consciente e muito oportuno, né, muito sincrônico em relação à temática. Eu acho que aqui casou, você sabe quando fala, é isso, não tem dúvida, aí, eu acho que foi. Mostra só mais um pouquinho pra gente fechar e continuar aqui. Tá, vou tentar achar alguma da caixa. Aqui ele quando ele fala, fiz essa caixa especialmente para você, né? Que é isso, ele não fez a caixa por maldade. É isso, às vezes a gente encaixa o outro, aprisiona o outro e não é por maldade. É porque a gente ama tanto que às vezes a gente não sabe amar, né? Mas enfim, é isso. Bonito, então. E é um livro bem abstrato, então assim, tem essa questão, a caixa que é um quadrado, a linha que é uma linha, isso eu acho que também permite muito, sobretudo tanto para as crianças como para os adultos, né, essa questão de você, eu acho que como artista, para mim, propor para vocês um desafio, né, que não tudo tem que ser tão figurativo, não tudo tem que ser tão pasteurizado, né, na imagem. Então é um livro que até graficamente pode não ser tão, ou seja, não sei se vai gostar, todo mundo vai ver e vai falar que bonitinho, né, mas eu acho que é um livro que propõe desde um outro lugar, né, e enfim, é um livro que eu gostaria de ler como leitora, sabe, e aí eu me sinto feliz, meio egoísta, mas é a verdade. É isso, né, o rio tentando diferentes formas, porque ele tenta fugir da caixa, né? Ele fica lá sozinho, ele tenta fugir, então ele se desdobra, mas nada do que ele faz ajuda. E bom, aí não vou fazer spoiler, né? Já tá. Massa, muito bonito. E agora vamos sair um pouquinho do livro para a criadora. Sim. Como é que o Brasil tem influenciado na sua trajetória profissional desde que você chegou aqui? Você veio da Argentina quando? Quanto tempo você está por aqui já? Como é que isso terminou, de certa forma, desenhando a criadora? Eu tô no Brasil, acho que eu já perdi a conta, mas acho que vai para 11, 12 anos, eu acho. Não saberia te falar, mas mais ou menos por aí. Não tem como um lugar onde você mora não te influenciar. Eu acho que o Brasil, eu já sou o Brasil, né? E os livros são eu, então não tenho como o Brasil. É isso, eu escutei outro dia o
o Garcia Marques, que ele falava, sempre perguntavam para ele, mas você não mora mais na Colômbia, né? Então você não faz livro colombiano. E ele ficava arrasado com isso. E ele falava, eu sou colombiano, então onde eu estiver, eu vou fazer livros colombianos. E eu tenho um pouco isso, né? Só que eu tenho 39, eu já morei muito, ou seja, eu saí da Argentina com 28, então já, se a gente for equiparar as contas, meio que já ficam competindo, né? A Argentina com o Brasil dentro de mim. Então eu me defino mais como latino-americana, então meus livros são latino-americanos, não tem como... e eu não sinto tanta diferença, sinceramente, entre a Argentina e o Brasil, a não ser o idioma, né, que muitas vezes acaba separando um pouco. Eu vejo as nossas culturas, sobretudo Buenos Aires e São Paulo, é muito parecido, né? Então, agora, por exemplo, Pernambuco, sim, tem umas questões, né, meu país Pernambuco, já estou virando pernambucana, tem umas questões mais da questão do ritmo, né, do aproveitar, assim, da gente curtir as coisas mais simples, o ser genuíno, custe o que custe, tipo, você defender quem você é, e se você está feliz com isso. E aí também, eu acho que esses pontos esses pontos entre Pernambuco com Buenos Aires tem a ver, porque eu acho que o porteño também tem muito isso, sabe? O porteño, se ele está feliz com o que ele é, não interessa, nada mais. E eu acho que eu sou um pouco assim, com o que isso tem de bom e com o que isso tem de ruim, né? Então acho que se conecta um pouco essas identidades, todas têm pontos em comum que dialogam, mas influi muito, né? Ou seja, sei lá, Buenos Aires é uma cidade muito mais, tem cores mais, se quer, apagadas, né? Como São Paulo, por exemplo, e o fato de morar em Pernambuco fez com que minha paleta de cor ela seja muito mais viva. Eu tenho uma conexão com a natureza diária, né? Eu surfo dia sim, dia não. Todo dia eu ando de bicicleta, não é uma coisa de, eu faço pela saúde, eu faço, é meu estilo de vida, quem eu sou. Então, você vê meus livros e por osmoses vai para lá, né? Não tem como não ir. Agora, eu poderia tranquilamente fazer um livro sobre uma cidade, porque isso também faz parte de mim, entendeu? Mas sim, influiu, porque sou eu hoje, o Brasil também, né? Isso é muito legal, eu acho, na conjuntura atual, né? Onde a gente tem muitas pessoas que mudam de país, de continente, massas de pessoas enfim, se desplaçando, né? Então, como se conformam essas identidades? As identidades hoje são muito mais complexas do que falar, eu sou argentino ou sou brasileiro. É isso, eu sou uma portenha pernambucana, entendeu? E, bom, bora lidar com isso, né? Um desafio, eu acho. Mas, sim, é parte do que eu sou, né? Não tem... E essas identidades moldam também os lugares, né? Vão termina mudando também. Exatamente. É um diálogo, né? As pessoas... Eu falava muito em relação aos livros, né? Que livros a gente está fazendo, porque os livros que a gente faz hoje também construem os leitores de amanhã. Isso que você falou é muito interessante. As identidades constroem os espaços. Então, como que serão esses espaços no futuro, né? E como que a gente faz também ao mesmo tempo para que essa globalização não acabe de alguma forma perdendo a riqueza das nossas identidades, né? Que é muito gostoso também que cada lugar tenha as suas particularidades únicas, mas um pouco não tem como a gente não perder, né? Porque não se perder, mas assim, se juntar tudo, né? Num mix, que eu acho muito gostoso, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, será que um dia vai ficar tudo mesmo, sabe? Enfim, a gente não sabe, né? Anabela Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui. Livro News na Flip 2024.